Pregar bem é só uma questão de técnica, domínio da arte da oratória, capacidade de impactar o emocional do público? Não, definitivamente não. Nesse vídeo eu vou te revelar o segredo dos pregadores que realmente ouvem Deus e como isso pode transformar totalmente a sua pregação. Olá, eu sou o pastor Esdras Carvalho, você está no meu canal, seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos de oratória, homilética, hermenêutica, pregação bíblica, com o propósito de ensinar a pregar com segurança, tranquilidade e confiança a todo e qualquer tipo de auditório. O grande desafio para o púlpito dos nossos dias é a facilidade que nós descobrimos na meia-luz, na música de fundo enquanto o pregador executa a sua peça de oratória. Mais do que isso, na hora do apelo, chamar uma banda bem ensaiada, bem treinada, com uma canção cuja letra é alinhada com a linha temática que conduziu o sermão. E então, na elevação dos volumes, no aumento dos decibéis, na intensidade da comunicação, na força da gestualidade, na capacidade de dominar o ambiente e manipular o auditório, nós provocamos um frenesi nas pessoas e dizemos que isso é avivamento, e dizemos que isso é presença, mas na verdade não passa de espetáculos vazios. As pessoas continuam as mesmas, não há mudança radical de vida, não há transformação espiritual profunda, mas a gente continua acreditando nisso. Pessoas vazias como resultado de pregações vazias. Pregações vazias como resultado de pregadores vazios. Definitivamente, essas peças espetaculares parecem aquele pedaço de carne muito bem assado, que você tira da churrasqueira e dá água na boca, mas quando corta a primeira fatia, não tem sal, não tem tempero, não tem sabor, você não consegue comer, não consegue continuar a sua refeição. Algumas, aliás, a maioria das pregações estão assim hoje, e eu quero caminhar com você pelo passo a passo do que fazem os pregadores que ouvem a voz de Deus. Porque, afinal, a chave para o ministério da pregação é ouvir a voz de Deus antes de pregar. É ser impactado pela presença de Deus. É estar mergulhado na unção do Senhor. A chave para o êxito diante de Deus no ministério da pregação está no cultivo da intimidade com Deus, na prática devocional diária, na liturgia do cotidiano, de uma alma que tem sede de Deus, de um vaso que se reconhece de barro e que frágil recorre ao Todo-Poderoso. Veja o que disse Charles Spurgeon: a menos que o espírito dos profetas esteja repousando sobre nós, o manto que usamos não passa de um traje tosco e enganoso. Isso não te parece semelhante a muito do que estamos vendo nas pregações atuais? Veja o que disse o professor Gilton Moraes: no púlpito não bastam palavras, pregação é vida colocada diante do altar. Mas veja ainda o que disse John Knox no seu livro A Integridade da Pregação: pregador sem preparo é sacerdote infiel. E, a não ser que o pregador tenha principiado, continuado e terminado em oração e louvor, ele não está preparado, por mais sábio, belo, esse belo está entre aspas, ou inteligente que seja o seu sermão, e por mais tempo e fidelidade com que tenha labutado. Portanto, nós podemos resumir: sem Deus, nada feito. Sem a unção, um espetáculo vazio, e você não pode se conformar com isso. Se esse vídeo está sendo útil para você, ajude-nos a compartilhar esse conteúdo. Inscreva-se no canal, curte, sua curtida nos ajuda muito. Envie para pessoas, compartilhe e escreva um comentário. Diga para nós a sua opinião.
o que você pensa sobre o que nós estamos discutindo aqui neste vídeo e vamos interagir aqui nos comentários, porque isso ajuda bastante o canal e a gente tem trabalhado com muita dedicação para te trazer esse conteúdo. Deixe-me passar para você 3 passos práticos, pelo menos, a outros. Mas todo pregador, toda pregadora deve cultivar essas disciplinas se quiser falar em nome do Senhor. O primeiro, tempo diário e inegociável de oração e leitura da palavra de Deus. Me permita ler algumas frases de grandes homens de Deus da história. Richard Foster disse: a oração arremessa-nos à fronteira da vida espiritual. A oração verdadeira cria e transforma vida. William Carey, a oração secreta, fervorosa, de fé, jaz à raiz de toda piedade pessoal. De novo, Richard Foster: todos quantos têm andado com Deus consideraram a oração como o principal negócio de suas vidas. Você é um homem de oração? Uma mulher de oração? Se não, como nos atrevemos a pregar? John Hyde, da Índia, fez da oração um característico tão dominante de sua vida que o seu apelido era Hyde que ora. Para homens como ele e para todos os outros que enfrentaram com bravura as profundezas da vida interior, respirar era orar. A segunda disciplina que todo pregador deve cultivar é o silêncio e a sensibilidade. E essas 2 palavras podem ser resumidas em uma só: a solitude. Solitude é a disciplina onde nós cultivamos o silêncio e a sensibilidade. Silêncio e sensibilidade são 2 elementos dessa disciplina. Solitude é uma condição, não é solidão. É uma condição de espírito. Não é um lugar, é um estado da mente e do coração. Ocorre que nós temos medo de estar sozinhos. Nós somos apegados e vaidosos com esse negócio de multidões. E isso faz com que pregadores e pregadoras não cultivem a solitude. Mas deixe-me ver alguns textos bíblicos como você. Jesus começou o seu ministério passando 40 dias sozinho no deserto. Qual foi a última vez que você se trancafiou num quarto sozinho para orar e suplicar? Antes de Jesus escolher os 12, ele passou a noite toda sozinho num monte deserto orando ao Pai. Quando Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista, ele retirou-se dali, diz a Bíblia, num barco para um lugar deserto à parte. Mateus 14:13. Após a famosa alimentação miraculosa dos 5.000, Jesus mandou que os discípulos partissem, então ele despediu as multidões e subiu ao monte a fim de orar sozinho. Mateus 14:23. Após uma longa noite de trabalho, diz a Bíblia, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1:35. Depois da cura de um leproso, Jesus se retirava para um lugar solitário e orava. Lucas 5:16. Nós podemos falar muito sobre a vida secreta, individual, particular, intencional, disciplinada de Jesus na oração e na solitude. Mas se o próprio Jesus se dedicava a isso, como nós ousamos pregar sem cultivar esse estilo de vida? É em solitude, prostrado em oração, que o pregador ouve a voz de Deus. E é isso que faz a verdadeira diferença na vida do pregador. Mas a última disciplina que eu quero compartilhar hoje é encarar a pregação como missão e não como performance, como uma vocação de vida e não como chance de fazer show. Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar,
que maneja bem a palavra da verdade. Está vendo? É uma missão para a vida, é uma missão de vida. O mesmo Paulo, na mesma carta, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, olha a gravidade das palavras de Paulo a quem deseja ser pregador. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. E ainda o apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15, falou de si mesmo: eu, de boa vontade, gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Se não for para pregar assim, não é pregação, é espetáculo. E espetáculos no púlpito são algo que causa ojeriza a Deus e prejuízo à igreja. Que Deus te abençoe e que Deus faça de todos nós pregadores consagrados ao santo ministério da palavra. Um abraço forte.